os brasileiros estão comprando mais itens considerados supérfluos na hora de ir ao supermercado. Pesquisa, um levantamento, na verdade, aponta que esse aumento é de quase 8%. E economista ouvido pela Itatiaia explica os motivos. Os brasileiros estão conseguindo ir ao supermercado e comprar mais coisas supérfluas, como salgadinhos, chocolates e cerveja, além do feijão com arroz. É isso que mostra uma pesquisa do Instituto Kantar World Panel Division, que concluiu que entre março do ano passado e março deste ano, os brasileiros compraram quase 8% mais produtos. Entre esses itens, principalmente bebidas e doces. E isso também é verdade, segundo a pesquisa, não só para quem tem uma condição melhor, mas também para as classes D e E. Isso se explica pelo aumento da renda com o reajuste do salário mínimo e pela inflação, que foi menor nos produtos básicos, como verduras e carne, e menor ainda nos produtos industrializados, como explica o economista da Fundação IPAD da UFMG, Diogo Santos. Sim, isso é um reflexo muito evidente das mudanças na economia brasileira que têm ocorrido ao longo do último ano. Duas coisas fundamentais. A primeira, o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, aumentando o poder de compra das famílias. Isso, além de ser bom para quem ganha o salário mínimo, também é importante para quem recebe aposentadoria, pensão e os demais benefícios assistenciais que são vinculados ao salário mínimo. Ou seja, quando o salário mínimo cresce, essas outras rendas também crescem. Por isso é tão importante a vinculação do salário mínimo a essas receitas que são as principais receitas dos mais pobres. Como o salário mínimo subiu acima da inflação, então abriu um espaço maior na renda dessas famílias. E além disso, o segundo ponto é que a inflação nesse período ela foi mais controlada, ou seja, os preços subiram menos do que estavam subindo ao longo dos anos anteriores. Por exemplo, quando a gente compara o que aconteceu com o preço das carnes ao longo da pandemia, que subiram muito. E agora, ao longo do último ano, vários cortes de carnes tiveram queda do seu preço médio. Coisa que você destacou também é que a inflação dos produtos supérfluos não subiu tanto assim também. Também tem uma diferença de inflação, ou seja, de aumento dos preços nos grupos de alimentos. Os grupos de alimentos que ao longo desse último ano foram mais impactados pelas questões climáticas, e foram várias questões climáticas que ocorreram ao longo desse último ano, gerou uma inflação mais alta desses alimentos. Então, os alimentos de sacolão tiveram uma pressão maior sobre os seus preços ao longo desse período, sobretudo do final do ano passado para cá. Já os alimentos industrializados, os itens ultraprocessados, eles sofrem menos essa pressão e, portanto, a inflação desses itens é menor, ou seja, o preço deles sobe menos. Portanto, é como se tivesse uma compensação aí, né? Os alimentos que são mais saudáveis, infelizmente, ficam mais caros relativamente aos alimentos não saudáveis. Quem pode estar ouvindo a gente pode estar pensando que as coisas continuam caras, mas você está explicando aqui que elas não é que elas não estão ficando mais caras, elas estão só que menos do que antes, não é isso? Exatamente, porque essa é uma explicação importante, porque quando a gente diz que não está havendo inflação, não significa que as coisas estão baratas, mas significa que os preços não estão subindo, ou estão subindo mais lentamente do que subiam antes. Quando vocês veem esse comportamento, né, principalmente da classe D e E, comprando alguma coisinha a mais ali para a economia, isso é uma boa notícia para frente, olhando inclusive? Sim, essa é uma boa notícia, porque significa que, de algum modo, a economia está sinalizando que as pessoas estão mais confiantes, por isso elas estão conseguindo consumir uma parcela da sua renda em itens que não são os essenciais. Só que, para manter esse tipo de crescimento e de melhora na renda das famílias, é preciso que a economia como um todo cresça. É preciso que haja principalmente mais investimento. O que é o investimento? É as empresas decidindo que vão produzir mais, que vão abrirem mais fábricas, comprarem mais máquinas, ou seja, expandir a produção. Por quê? Porque é isso que vai fazer o dinheiro girar na economia, gerar demanda por mão de obra, aumentar o emprego e aí sustentar esse crescimento. Infelizmente, na economia brasileira, neste momento, ainda nós não temos a garantia de que haverá esse crescimento sustentado, principalmente porque a taxa de juros ainda é muito alta. Então, para muitas empresas não vai valer a pena fazer o investimento e, portanto, joga para o futuro o crescimento mais forte da economia brasileira. Repórter Felipe Quintela. Economia Real, com Rita Mundim. Boa noite.
E o mercado financeiro brasileiro começa a reagir positivamente à decisão técnica tomada pelo Comitê de Política Monetária na semana passada. O índice Bovespa completou hoje o 5º pregão consecutivo em alta e voltou para casa dos 122.600 pontos, depois de ter atingido a faixa de 118 mil pontos no pior momento na semana passada. A bolsa subiu 1,07%, as ações da Petrobras puxaram o índice, mas o grande destaque hoje foram as varejistas. O Magazine Luiza fez uma parceria com a AliExpress e essa manutenção da Selic garante o controle da inflação. E por isso, as ações chamadas de cíclicas, que precisam de crédito para alavancar os seus negócios, apesar da taxa ter sido mantida, foram muito bem obrigadas hoje no pregão. Grandes altas, 3%, 4%, e nós estamos falando de incorporadora, estamos falando de varejistas e estamos falando também dos próprios bancos. E o índice Bovespa, finalmente teve até um volume um pouquinho acima daquele volume ridículo que vinha sendo negociado. O volume foi de 18 bilhões, em um dia em que as bolsas nos Estados Unidos patinaram em função da realização das vendas nos papéis de tecnologia, principalmente ligados à inteligência artificial. Só o índice Dow Jones fechou no positivo com 0,67%. O dólar caiu quase 1% e voltou para R$ 5,39. E os juros futuros também ficaram bem menos pressionados. Portanto, um dia bem mais tranquilo. E amanhã teremos a ata dessa última reunião do Comitê de Política Monetária, que decidiu por unanimidade manter a taxa básica de juros. Acho que teremos um dia sem estresse, uma ata sem estresse, uma ata técnica e óbvia. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.